Quando a ordem do mundo antigo começou a se desfazer, fê-lo de maneira lenta, dolorosa e quase imperceptível. Era o século III, e aquilo que antes havia sido uma civilização mediterrânea unificada, começou a afundar sob o peso de suas próprias fraturas. Durante quase 50 anos, o mundo romano atravessou uma tormenta perfeita: guerras civis, invasões estrangeiras, epidemias, crise econômica e uma sucessão interminável de imperadores que subiam ao trono apenas para morrer pouco depois. Mais de 20 homens se proclamaram governantes em apenas meio século. Muitos reinaram somente alguns meses. O império parecia condenado à desintegração, e com ele, a promessa de estabilidade que havia durado séculos, a chamada Pax Romana. Enquanto isso, povos germânicos cruzavam as fronteiras do Reno e do Danúbio. Desde o Oriente, exércitos persas ameaçavam sem descanso. Na Gália e em Palmira, generais rebeldes proclamavam-se imperadores. O colapso parecia inevitável. Mas então, das margens do poder, surgiu uma figura inesperada, um soldado de origens humildes, nascido na província da Dalmácia, no seio de uma família de antigos escravos. Seu nome era Diocleciano. Ele ascendeu por méritos próprios dentro do exército, em meio ao caos crescente. E quando o imperador Numeriano apareceu morto em circunstâncias suspeitas, no ano 284, foi o próprio exército que aclamou Diocleciano como seu sucessor. Diferente de muitos de seus imediatos predecessores, Diocleciano não apenas sobreviveu, mas transformou o governo romano desde as bases. Compreendeu algo essencial: nenhum homem poderia governar sozinho um território tão vasto, tão diverso e tão ameaçado. Assim nasceu a tetrarquia, um modelo de poder compartilhado por 4 homens, 2 Augustos e 2 Césares, que dividiram o império de forma funcional. Diocleciano escolheu a parte oriental, mais rica, mais urbanizada e mais resiliente, enquanto confiou o Ocidente a seu camarada Maximiano. Mais do que poder político, Diocleciano entendeu que era necessária uma reforma profunda. Redesenhou o mapa provincial, separou funções civis das militares, reorganizou o sistema fiscal e tentou frear a inflação com controles de preços. Muitas medidas fracassaram no curto prazo, mas prepararam o terreno para a sobrevivência do império por séculos. Uma de suas decisões mais simbólicas foi elevar a figura do imperador a uma categoria quase divina. Inspirado em modelos orientais, introduziu cerimônias solenes e rígidos protocolos, afastando o imperador do povo e das antigas elites. Já não era o primeiro cidadão, mas algo maior, um representante quase sagrado da ordem universal. E depois, em um gesto quase inédito na história romana, abdicou voluntariamente. Sem ele, porém, a tetrarquia não resistiu por muito tempo. As guerras civis retornaram, e desse caos emergiu outra figura decisiva: Constantino, filho de um dos antigos tetrarcas. No ano 312, após derrotar seu rival Magêncio na Batalha da Ponte Milvia, Constantino tornou-se o novo dono do mundo romano, e, segundo a tradição, fez isso sob o signo de uma nova fé, o cristianismo. Seu governo marcaria um ponto de virada. 2 decisões mudaram para sempre o curso da história: a legalização do cristianismo pelo Édito de Milão e a fundação de uma nova capital no extremo oriental do império, sobre a antiga cidade grega de Bizâncio, Constantinopla. Nesse enclave estratégico, onde Europa e Ásia quase se tocam, ergueu-se a nova sede do poder imperial. Uma cidade cristã em espírito, grega em sua língua, romana em sua herança, e voltada a um futuro incerto. Constantinopla não era apenas uma cidade, era um símbolo. Ao longo de 11 séculos resistiria a cercos, terremotos, epidemias e cruzadas. Dela nasceria uma civilização que herdou o legado clássico, mas também o transformou o mundo bizantino. Constantino não apenas legalizou a nova religião, como a promoveu. Convocou o Concílio de Niceia, no ano 325, para resolver disputas entre bispos. Embora só tenha se batizado no fim da vida, deixou claro que o cristianismo teria lugar central no império.
12 anos depois, no ano 330, Constantinopla foi oficialmente inaugurada. Era uma cidade cristã, mas erguida à imagem de Roma, com fóruns, palácios, hipódromos e uma primeira catedral que, com o tempo, se tornaria a célebre Santa Sofia. Após a morte de Constantino, no ano 337, seus herdeiros assumiram o império dividido. Teodósio, o Grande, seria o último a governá-lo unido. À sua morte, no ano 395, a divisão tornou-se definitiva. Oriente e Ocidente. O Ocidente, com capital em Ravenna, entrou em espiral de decadência. Em apenas um século, as províncias ruíram, a Britânia foi abandonada, a Espanha caiu diante dos visigodos, a África diante dos vândalos, a Gália diante dos francos, e no ano 476, um chefe germânico chamado Odoacro depôs o último imperador do Ocidente, Rômulo Augustulo. Foi o fim de Roma no Ocidente, mas no Oriente, protegido pelas muralhas de Constantinopla e sustentado pelas riquezas do Nilo, da Síria e da Ásia Menor, o império não apenas resistiu, prosperou. O mundo bizantino não é um vestígio, mas a continuação direta de Roma, transformada, grega em idioma, cristã em alma, imperial em forma. Nos séculos seguintes, Bizâncio preservaria o saber antigo, desenvolveria uma arte inconfundível e estabeleceria um equilíbrio entre fé e poder que marcaria toda a Europa Oriental. Enquanto o Ocidente se fragmentava em reinos e feudos, no Oriente sobrevivia uma ideia, a de uma autoridade universal, de uma só cidade, um só imperador, uma só fé, uma ideia que perduraria. Até que 1000 anos depois, os canhões otomanos fizessem tremer as muralhas de Constantinopla. Mas essa é uma história ainda por contar. A nova capital não foi concebida como mera transferência de poder, mas como uma declaração de intenções. Constantinopla era o projeto de um novo mundo, erguida em uma península cercada de águas, unida por terra à Europa, mas voltada de frente para a Ásia, dominava a passagem que conecta o Mar Negro ao Mediterrâneo. Sua localização era simplesmente perfeita, impossível de ser cercada por completo e incomparável para o comércio. Constantinopla não foi concebida apenas para resistir, mas para prosperar. Constantino desejava que aquela cidade fosse a herdeira de Roma, mas também algo além disso, um símbolo de renovação. Mandou construir fóruns, estátuas, colunas, palácios, instituiu um novo senado e adornou a urbe com obras trazidas dos recantos mais antigos do império. Muitas delas, curiosamente, eram de origem pagã. Assim nasceu uma cidade cristã, cercada por arte clássica, uma capital nova erguida sobre ruínas antigas, uma cidade que mirava o futuro com os olhos do passado. Desde a sua fundação, Constantinopla esteve impregnada de espiritualidade. Não possuía templos romanos, em seu lugar, erguiam-se igrejas. A primeira versão da Basílica de Santa Sofia foi construída nessa época, e embora tenha sido reconstruída séculos mais tarde, sua simples existência já representava uma diferença essencial em relação a Roma. Aqui, a fé cristã não era apenas tolerada, era protagonista. A transformação religiosa em curso no Oriente era irreversível. Aquilo que durante séculos havia sido perseguido começava a se tornar o eixo cultural, político e espiritual de toda a região. Ainda assim, o caminho não seria fácil nem linear. O cristianismo, em rápida expansão, estava longe de ser homogêneo. No ano 325, Constantino convocou em Niceia os bispos de todo o império para resolver disputas sobre a natureza de Cristo. Desse concílio nasceu o Credo Niceno, que afirmava que o Filho era da mesma essência que o Pai, uma declaração contra os ensinamentos de Ário, que sustentava que Cristo era inferior a Deus. Essa controvérsia, longe de encerrar-se, deu início a uma longa série de debates e conflitos teológicos que acompanhariam o império por séculos, pois em Bizâncio política e fé eram inseparáveis. Nessa etapa inicial, as sedes eclesiásticas mais influentes do Oriente começaram a consolidar-se: Alexandria, Antioquia, Jerusalém e, cada vez mais, a própria Constantinopla. O patriarca da nova capital ganhava protagonismo,
e com o tempo, tornar-se-ia figura tão poderosa quanto qualquer imperador. Mesmo assim, o cristianismo encontrou resistências. Juliano, sobrinho de Constantino, tentou frear a expansão da nova religião. Durante seu breve governo nos anos 360, promoveu o neoplatonismo, restaurou antigos templos e procurou devolver relevância aos deuses tradicionais. Sua morte, em campanha contra os persas, pôs fim a essa última tentativa de reviver o paganismo. O mundo havia mudado e não voltaria atrás. No final do século IV, o imperador Teodósio, o Grande, último a governar o Império Unido, deu o passo definitivo, proibiu os sacrifícios pagãos, fechou templos e declarou o cristianismo como a única religião oficial. Sob seu reinado, os antigos deuses, cultuados por mais de 1000 anos, desapareceram da vida pública. Após sua morte, no ano 395, o império foi dividido entre seus 2 filhos, Arcádio, no Oriente, e Honório, no Ocidente. Na teoria, ainda eram parte de um mesmo império, na prática, seguiram caminhos distintos. O Ocidente mergulhou em colapso progressivo, os visígodos se instalaram na Espanha, os vândalos no norte da África, os francos na Gália, e a Britânia foi abandonada à própria sorte. O saque de Roma pelos godos, no ano 410, o primeiro em quase 800 anos, abalou profundamente o mundo, a ponto de levar Agostinho a escrever sua obra mais célebre, A Cidade de Deus. Enquanto isso, no Oriente, a realidade era outra. Constantinopla resistia. As muralhas erguidas sob o reinado de Teodósio II, no século V, eram uma obra colossal, 3 linhas defensivas, com torres e fossos, protegendo o flanco terrestre da cidade. Graças a elas, a capital oriental resistiria a cerco após cerco durante quase 1000 anos. O Oriente não apenas resistia militarmente, mas prosperava economicamente. Enquanto o Ocidente perdia províncias e via sua arrecadação fiscal despencar, o Oriente mantinha sob seu controle regiões vitais como o Egito, Síria e Ásia Menor. Essas terras eram ricas em recursos e indispensáveis para o comércio. O sólido bizantino, sua moeda de ouro, manteve-se estável em peso e pureza, oferecendo ao Império Oriental uma base monetária que o Ocidente já havia perdido havia muito tempo. Mas não eram apenas muralhas e moedas que sustentavam Bizâncio. Também se gestava uma nova forma de governar. No século V, o imperador tornou-se quase inacessível. A corte, influenciada por modelos persas, transformou-se em um espaço cada vez mais cerimonial, com protocolos rígidos e hierarquias detalhadas. O imperador já não era um homem entre homens, mas um símbolo, um mediador entre o céu e a terra. No ano 476, quando o chefe germânico Odoacro depôs o último imperador do Ocidente, não houve festa nem declarações solenes no Oriente. Houve silêncio e cálculo. Para Constantinopla, aquilo não era uma ruptura, mas uma perda temporária. O imperador Zenão aceitou Odoacro como governante da Itália, mas jamais renunciou à ideia de que aquelas terras ainda pertenciam, em essência, ao império. Essa convicção alimentaria futuras tentativas de reconquista. Enquanto isso, a vida cultural e espiritual florescia. No ano 425, Teodósio II fundou uma universidade em Constantinopla, com cátedras de direito, medicina, filosofia e gramática. A compilação do Codex Theodosianus trouxe ordem à confusa massa de leis acumuladas. A fé expandia-se em novos formatos, himnos, teologia, arquitetura sagrada. Consolidava-se uma identidade única, fusão do romano, do grego e do cristão. Já não era apenas o Império Romano do Oriente. Estava surgindo uma nova civilização, que não renunciava ao passado, mas que falava com voz própria, mais grega, mais cristã, mais bizantina. E no início do século VI, um novo nome se levantaria. Tudo começaria com um homem que nunca aprendera a ler nem a escrever. Justiniano I não nasceu em palácio, mas em uma aldeia modesta dos Balcãs. Seu tio Justino, também de origens humildes, havia ascendido no exército,
até tornar-se imperador, no ano 518. Foi ele quem adotou o jovem, levou-o à capital e lhe deu a oportunidade de educar-se em Constantinopla, algo impensável em suas circunstâncias de origem. Ninguém imaginava, então, que aquele rapaz camponês se tornaria um dos imperadores mais ambiciosos e transformadores de toda a história bizantina. A história de Justiniano não pode ser contada sem outra figura essencial, Teodora. Antes de se tornar imperatriz, havia sido atriz, acrobata e provavelmente também cortesã. Sua origem escandalizou a aristocracia, mas Justiniano, em vez de rejeitá-la, desafiou todo o sistema para desposá-la. E não foi apenas um gesto romântico, mas uma aliança entre iguais. Teodora era astuta, firme e profundamente influente. Nas sombras do trono, tornou-se a voz mais respeitada do imperador. Compreendia a vida dos marginalizados e promoveu leis em defesa das mulheres, permitiu a herança pela via feminina e criou refúgios para aquelas que desejassem abandonar a prostituição. Seu momento mais célebre veio no ano 532, quando Constantinopla mergulhou no caos. A cidade, dividida entre duas facções esportivas, os verdes e os azuis, explodiu nas tristemente famosas revoltas de Nica. O que começou como uma disputa no hipódromo rapidamente se transformou em levante generalizado. Multidões incendiaram edifícios, proclamaram um novo imperador e sitiaram o palácio. Justiniano, sobrecarregado pela crise, pensou em fugir. Foi Teodora quem o deteve, pronunciando a frase que entraria para a história: "A púrpura imperial é um belo sudário". Com essas palavras, lembrou-lhe que o trono não se abandona, ou se defende, ou se morre nele. Inspirado por sua determinação, Justiniano ordenou a Belisário agir. Milhares de rebeldes foram massacrados no hipódromo, e a revolta foi esmagada. Constantinopla, devastada, oferecia agora uma oportunidade: reconstruí-la das cinzas. Assim nasceu uma das obras mais impressionantes do mundo antigo, a nova Santa Sofia. Erguida em apenas 5 anos, sua cúpula desafiava a gravidade. Um mar de luz filtrava-se por suas janelas, criando a sensação de suspensão e silêncio. Cronistas diziam que parecia estar presa ao céu por uma corrente de ouro. Até hoje continua sendo uma joia arquitetônica incomparável, mas Justiniano não parou aí. Ordenou a construção ou restauração de mais de 25 igrejas na capital e muitas outras nas províncias. Seu estilo arquitetônico, marcado pela planta em cruz grega e pelas cúpulas elevadas, definiu aquilo que hoje reconhecemos como estética bizantina. Para além de mármore e tijolos, outro feito foi igualmente transformador: o direito. Até então, as leis imperiais eram um caos de decretos sobrepostos, contradições e lacunas acumuladas ao longo dos séculos. Justiniano encarregou uma equipe de juristas, liderada por Triboniano, de ordenar e sintetizar essa tradição. O resultado foi o Corpus Juris Civilis, ou Corpo de Direito Civil, dividido em 4 partes: o Código, que reunia as leis vigentes; o Digesto, uma antologia de opiniões jurídicas; as Instituições, um manual para estudantes de direito; e as Novelas, leis promulgadas pelo próprio Justiniano. Esse corpo legal ultrapassou seu tempo e tornou-se um dos pilares do direito civil moderno. Seus princípios ainda ecoam hoje nos sistemas jurídicos da Europa e da América Latina. No entanto, legislar e construir não eram os únicos sonhos do imperador. Sua ambição maior era restaurar a unidade territorial do antigo Império Romano. Para isso, precisava de um exército, e tinha o melhor general possível, Belisário. No ano 533, Justiniano lançou sua primeira campanha de reconquista. O alvo era o reino vândalo do norte da África, que havia tomado Cartago e transformado o mar em cenário de pirataria. Com forças relativamente modestas, Belisário desembarcou e derrotou os vândalos em poucas semanas. Cartago voltou a ser romana. Animado pelo sucesso, Justiniano voltou-se para a Itália. No ano 535, começou a guerra contra os ostrogodos,
que governavam desde Ravenna. A campanha foi longa e devastadora. Roma mudou de mãos pelo menos 5 vezes. As cidades foram saqueadas. Os aquedutos que abasteciam a cidade eterna foram destruídos e nunca mais reparados. A guerra durou quase 20 anos. Quando terminou, no ano 554, o Império havia recuperado grande parte da Itália e também o sul da Espanha. Por um breve instante, os mapas pareciam retroceder no tempo do Ocidente Hispânico até a Síria. Novamente uma única autoridade dominava o Mediterrâneo. Mas aquela vitória era frágil. Os recursos estavam exauridos, as províncias arrasadas, a população dizimada. Enquanto o Ocidente era reconquistado, a verdadeira ameaça vinha do Oriente. O Império Persa, mais centralizado e sofisticado que qualquer reino germânico, pressionava as fronteiras. No ano 540, enquanto Belisário ainda lutava na Itália, os persas saquearam Antioquia, uma das joias orientais do Império. Para conter a ameaça, Constantinopla teve de pagar tributos. Uma humilhação que expôs a vulnerabilidade bizantina. Cada esforço no Ocidente enfraquecia sua defesa no Oriente. E então, quando parecia que nada mais poderia piorar, chegou a peste. No ano 541, estourou a primeira grande pandemia registrada de peste bubônica, a peste de Justiniano. Começou no Egito e espalhou-se como sombra negra por todo o Mediterrâneo. Só em Constantinopla, estima-se que morreram até 5.000 pessoas por dia. O próprio Justiniano contraiu a doença, mas sobreviveu. O impacto demográfico foi devastador. A agricultura colapsou, as receitas fiscais caíram, as levas militares diminuíram. E ainda que a peste tenha recuado, nunca desapareceu por completo, retornando como espectro recorrente pelos 2 séculos seguintes. Apesar de tudo, Justiniano continuou governando. Reformou o sistema fiscal, incentivou hospitais, perseguiu heresias, e quando já não conseguiu impor a ortodoxia pela palavra, impôs por decreto. Fechou a Academia Neoplatônica de Atenas, fundada por Platão 900 anos antes, como parte de sua ofensiva final contra o paganismo. Quando morreu, no ano 565, após quase 4 décadas no poder, deixou um império maior, mas também mais frágil. Seus feitos foram monumentais, uma catedral que ainda hoje deslumbra o mundo, um corpo legal que atravessou os séculos, conquistas que reacenderam a ideia de uma Roma unida, mas também legou aos sucessores um Estado extenuado, financeiramente debilitado, demograficamente reduzido e estrategicamente exposto. Aquela visão gloriosa de restaurar o velho mundo durou apenas um sopro, mas o eco do reinado de Justiniano se prolongaria no tempo. Ele não foi apenas um imperador, foi o último romano clássico, e ao mesmo tempo, o primeiro imperador verdadeiramente bizantino, um elo entre 2 mundos, um construtor de catedrais, leis e sonhos impossíveis. Quando Justiniano morreu, no ano 565, deixou para trás um império reformado, embelezado e mais vasto, mas também exausto. Seu sobrinho, Justino II, herdou um estado à beira do colapso, cofres vazios, províncias devastadas, exército disperso e fatigado. O projeto de restauração imperial começou a ruir quase de imediato. Na Itália, as recentes conquistas mal puderam ser sustentadas. Apenas 3 anos após a morte de Justiniano, os lombardos, um novo povo germânico, cruzaram os Alpes e tomaram grande parte do norte da península. Diferentemente de outros invasores, que buscavam acordos, os lombardos vieram para ficar. Ravenna, Nápoles e alguns redutos do sul permaneceram bizantinos, mas o sonho de uma Itália romana desaparecia outra vez. Enquanto isso, os Balcãs se desangravam, povos eslavos e ávaros atravessaram o Danúbio, saqueando e instalando-se em territórios que haviam pertencido ao mundo romano durante séculos. Macedônia, Trácia e Ilíria, outrora prósperas, tornaram-se campos de batalha. Até os arredores de Constantinopla sofreram ataques, revelando que nem mesmo a capital estava a salvo. Mas o pior ainda estava por vir. No Oriente, o eterno rival despertava novamente.
o Império Sassânida da Pérsia, sob Cosroes-Demir, lançou campanhas devastadoras. No ano 614, os persas capturaram Jerusalém, e com ela, a relíquia mais sagrada do cristianismo, a Vera Cruz. Damasco, Antioquia, o Egito, caíam uma a uma. Pela primeira vez em séculos, Bizâncio perdia as províncias mais férteis e povoadas do Mediterrâneo. Foi nesse contexto desesperador que surgiu uma figura inesperada, Heráclio, filho do governador da África. Com uma frota, depôs o imperador em exercício. Não encontrou um trono, mas um naufrágio. Sua resposta, porém, foi audaz. Reorganizou o exército, reformou a administração e traçou um plano ousado para golpear os persas em seu próprio território. Durante anos, marchou por regiões inexploradas, atravessando montanhas nevadas e suportando invernos brutais. E no ano 627, alcançou uma vitória histórica na Batalha de Nínive. Os persas, desmoralizados, pediram paz. A Vera Cruz foi devolvida a Jerusalém. As províncias, recuperadas, pareciam um milagre. Mas o triunfo seria efêmero. Enquanto o império celebrava, uma nova ameaça surgia no sul, o Islã. Maomete e seus sucessores unificaram as tribos árabes sob uma fé monoteísta e transformaram o deserto em um crisol implacável. À morte do profeta, seus seguidores não se dispersaram, expandiram-se. Em pouco mais de uma década, os exércitos muçulmanos tomaram Síria, Palestina e Egito. No ano 636, os bizantinos sofreram uma das piores derrotas de sua história, na Batalha do Rio Yarmouk. As províncias recuperadas por Heráclio se perderam para sempre. O Egito, por séculos celeiro de Constantinopla, passou às mãos árabes. Antioquia, Alexandria, Jerusalém, centros de fé e cultura cristã, tornaram-se parte do mundo islâmico. O mapa de Bizâncio encolheu brutalmente. O que fora outrora um império mediterrâneo se reduziu a uma faixa mais compacta. Ásia Menor, o Egeu e partes do sul dos Balcãs. Mas dessa perda territorial emergiu uma transformação ainda mais profunda. Durante séculos, o império fora uma amalgama multiétnica e plurilingue. Agora, privado de muitas regiões orientais, tornou-se mais homogêneo, mais grego, mais ortodoxo. Essa identidade redefinida também se expressou na língua oficial, no tempo de Heráclio. O grego substituiu o latim na administração. Haviam-se passado mais de 300 anos desde a fundação de Constantinopla. Era hora de falar a língua do povo. A mudança não era apenas prática, era simbólica. O mundo romano cedia lugar a uma nova ordem. Ainda se chamava romano, mas já tinha alma bizantina. Entretanto, a ameaça árabe não se limitou à terra firme. No ano 674, uma frota islâmica cercou Constantinopla. Durante anos, a cidade resistiu a ataques combinados por mar e terra. A salvação veio de uma invenção decisiva, o fogo grego, uma arma incendiária secreta, lançada por tubos de bronze, que ardia até sobre a água. Sua fórmula permanece um mistério, mas seus efeitos eram devastadores. As embarcações inimigas ardiam em chamas. A capital resistiu, e resistiria novamente no ano 717, diante de outro cerco colossal. Esse espírito de sobrevivência era a essência de Bizâncio. Enquanto perdia influência no Mediterrâneo Ocidental, consolidava suas fronteiras no Oriente. Entre os séculos VII e IX, o império se voltou para dentro de si mesmo, redefinindo-se. E foi nesse período que surgiu um de seus conflitos internos mais profundos, a iconoclastia. No ano 726, o imperador Leão III proibiu o uso de imagens sagradas. Estátuas e pinturas de santos e de Cristo começaram a ser removidas das igrejas. Por quê? Talvez pela influência do Islã, que proibia representações, ou talvez pelo temor de que o povo adorasse imagens em vez de ideias. Seja qual fosse a causa, o resultado foi um século de tensões. Monges, artistas e fiéis defendiam seus ícones como janelas para o divino. Outros os viam como idolatria. Imagens foram destruídas,
perseguições se intensificaram, e o conflito deixou uma cicatriz profunda na identidade espiritual bizantina. Finalmente, no ano 843, sob o governo da imperatriz regente Teodora, outra Teodora, séculos depois da primeira, a veneração das imagens foi restaurada. Esse momento ainda hoje é celebrado na Igreja Ortodoxa como o triunfo da ortodoxia, mas o dano já estava feito, não apenas no campo espiritual, mas também na relação com o Ocidente. Enquanto Bizâncio se perdia em debates sobre ícones e heresias, Roma olhava para outro lado. A autoridade imperial na Itália havia desaparecido, e o papado, sem apoio bizantino, buscou proteção em outros lugares nos reinos germânicos. No ano 800, o Papa Leão III coroou o rei franco Carlos Magno como imperador dos romanos, um título que, para os bizantinos, era uma afronta política. Como poderia existir outro imperador romano fora de Constantinopla? No Ocidente, porém, germinava a ideia de um novo império cristão. Assim, enquanto Bizâncio sobrevivia sitiado por inimigos e assombrado por seus próprios fantasmas, uma nova fenda se abria entre Oriente e Ocidente. Não era apenas uma divisão política, mas também espiritual, latim contra grego, papa contra patriarca, cruz latina contra cruz ortodoxa, dois mundos que séculos antes haviam sido um só. E ainda assim, apesar dos cercos, das heresias e dos colapsos, Bizâncio seguia de pé, menor, sim, mais isolado talvez, mas ainda orgulhoso, resistente e surpreendentemente resiliente. Enquanto a Europa ocidental definia seus impérios e reinos feudais, Bizâncio atravessava uma etapa de silenciosa transformação. A partir do século IX, e especialmente durante o século X, o Império Bizantino viveu o que muitos historiadores chamam de Renascimento Macedônico, uma época de recuperação, estabilidade e expansão. Esse período, marcado pela dinastia macedônica, não tinha relação com a antiga Macedônia de Alexandre, mas com a terra natal do imperador que iniciou essa nova era. Basílio I, nascido na humildade, talvez de pais camponeses de origem armênia ou eslava, Basílio chegou a Constantinopla como desconhecido, mas sua força, talento e carisma lhe abriram caminho. Tornou-se favorito do imperador Miguel III, e após intrigas e a morte misteriosa deste, ascendeu ao trono no ano 867. Com Basílio começava um novo ciclo, marcado por reformas internas, brilho intelectual e, pela primeira vez em séculos, conquistas duradouras. A corte se revitalizou, a arquitetura voltou a florescer, e os imperadores passaram a mirar o exterior com renovada ambição. Mas a restauração não foi imediata nem simples. Os inimigos permaneciam às portas. No Oriente, o califado abássida ainda representava uma ameaça. Embora o ímpeto expansionista islâmico tivesse arrefecido, as fronteiras continuavam tensas, bandos muçulmanos atacavam a Ásia Menor a cada verão. No norte, os búlgaros emergiam como rival formidável. Antiga tribo nômade, os búlgaros haviam se estabelecido ao sul do Danúbio, formando um reino sólido. Durante gerações, a relação entre Bizâncio e a Bulgária oscilou entre alianças e guerras. Tudo mudaria, porém, com um gesto inesperado. O çar búlgaro Boris Ipridi decidiu converter-se ao cristianismo, não sob Roma, mas sob Constantinopla. Batizado no rito ortodoxo, levou consigo toda a elite búlgara. O que parecia apenas religioso tinha implicações políticas profundas. Adotar o cristianismo bizantino era também acolher sua influência cultural e simbólica. Ainda que Boris buscasse autonomia, Bizâncio enxergava nisso a chance de expandir seu poder sem levantar espadas. A diplomacia mostrava-se tão poderosa quanto as armas. Contudo, os conflitos não tardaram a retornar. Sob Simeão I, filho de Boris, a Bulgária tornou-se a grande potência dos Balcãs. Simeão proclamou-se imperador dos búlgaros e dos romanos, desafiando Bizâncio. As guerras foram intensas e prolongadas. Constantinopla chegou a ser ameaçada diretamente. Após sua morte, porém, o equilíbrio voltou a pender para os bizantinos. Enquanto isso, florescia o renascimento cultural. Os imperadores macedônicos incentivaram a cópia de manuscritos,
a compilação de saberes e a reorganização do direito. Foi nesse tempo que Constantino VII, erudito e imperador, escreveu o célebre de Administrando o Império, Manual de Política e Diplomacia. A administração tornou-se mais eficaz, as finanças se estabilizaram e a rede de espiões e diplomatas bizantinos permitiu manipular aliados e inimigos com habilidade. O exército, embora menor que nos dias de Justiniano, era mais profissional, melhor treinado e adaptado à guerra defensiva. No mar, a marinha bizantina mantinha piratas e inimigos muçulmanos sob controle, ainda graças ao fogo grego. Mas novas ameaças vinham também do ocidente. Os normandos, descendentes de vikings instalados no norte da França, começaram a projetar seu poder no Mediterrâneo, primeiro como mercenários, depois como conquistadores. Seu olhar se voltou para a Sicília, sob domínio muçulmano havia mais de um século, e mais tarde para o sul da Itália, expulsando Bizâncio da região. Isso, porém, ainda estava por vir. Durante o século X, o Império desfrutou de uma estabilidade inédita desde Justiniano, sob generais imperadores como Nicéforo II Focas e João I Tizimices. Bizâncio não apenas resistiu, expandiu-se, campanhas vitoriosas na Síria, na Armênia e no leste da Anatólia, reconquistaram fortalezas, terras férteis e cidades simbólicas. Alepo foi tomada. Antioquia, a grande cidade perdida aos árabes no século VI, voltou a mãos bizantinas, um feito prático e profundamente simbólico. O império respirava com novo fôlego, e ao mesmo tempo, estendia sua influência em outra direção, o mundo eslavo. Pois, ao longo do século IX, dois missionários bizantinos, Cirilo e Metódio, haviam partido rumo ao norte. Seu objetivo era evangelizar os povos eslavos. Para isso, Cirilo e Metódio criaram um alfabeto adaptado às suas línguas, o glagolítico, que mais tarde evoluiria para o cirílico, e traduziram as escrituras para o idioma local. Esse gesto cultural teria um impacto monumental. Graças a eles, povos como sérvios, búlgaros e, sobretudo, russos, não apenas abraçaram o cristianismo ortodoxo, mas também herdaram grande parte da cultura bizantina. No ano 988, o príncipe Vladimir de Kiev converteu-se oficialmente ao cristianismo, e com ele, toda a Rus de Kiev. Assim nascia, nas margens do Dníper, uma nova civilização cristã, profundamente inspirada por Constantinopla. Não se tratava apenas de religião, mas também de arte, arquitetura, administração e cultura. Bizâncio transformava-se em modelo, em uma Roma espiritual do Oriente. Dessa forma, mesmo quando o império parecia encastelado em suas muralhas, sua influência irradiava para os cantos mais distantes da Eurásia. A restauração macedônica havia devolvido a Bizâncio o poder, o prestígio e a vocação imperial, e embora os ventos da história voltassem a mudar, por um tempo a cidade do Bósforo brilhou novamente com a luz de uma civilização que ainda tinha muito a dizer. À medida que o império se consolidava com reformas e conquistas, um novo tipo de poder surgia nos bastidores, o da burocracia imperial. Os eunucos do palácio, homens castrados desde jovens, para servir sem representar ameaça dinástica, atingiram níveis de influência impensáveis em séculos anteriores. Versados nos segredos do Estado, educados em retórica, administração e protocolo, tornaram-se pilares de continuidade entre reinados breves e épocas turbulentas. Enquanto no Ocidente os reis se apoiavam em nobres guerreiros, em Bizâncio o equilíbrio repousava sobre letrados e sobre um sistema jurídico sólido. O império mantinha-se não apenas pela força das armas, mas pela racionalidade administrativa, pela rede de ministros, escribas e juízes. Esse período também testemunhou um florescimento artístico e espiritual. Os mosaicos bizantinos alcançaram o auge, cenas de santos, imperadores e virgens cobriam basílicas e palácios, em rostos hieráticos e fundos dourados, que evocavam um mundo divino e atemporal. Não buscavam realismo, mas transcendência. As igrejas,
com suas plantas em cruz grega e cúpulas que pareciam flutuar, tornaram-se faróis do mundo ortodoxo. A arquitetura religiosa era também afirmação política, cada cúpula era um reflexo do céu, cada liturgia uma encenação do cosmos, no qual o imperador ocupava papel quase sacerdotal. Enquanto isso, no campo, os pequenos proprietários, os stratiotas, sustentavam a economia rural e a defesa militar. O sistema dos temas oferecia terras em troca de serviço armado, mas esse equilíbrio era frágil. Com o avanço dos grandes senhores, os dinatoi, esses pequenos camponeses iam sendo absorvidos e perdendo espaço. Vários imperadores tentaram contê-los com leis restritivas, não por compaixão, mas porque sabiam que o exército dependia desses soldados camponeses. O equilíbrio entre poder central, aristocracia e campesinato era delicado. Cada ruptura trazia consequências. Na corte, florescia também o renascimento dos clássicos. Homero, Aristóteles, Tucídides eram copiados, estudados e reinterpretados sob ótica cristã. Não era um culto nostálgico, mas uma fusão entre filosofia pagã e teologia ortodoxa. As universidades, como a de Constantinopla, formavam gerações de funcionários em direito, gramática, astronomia e medicina, saber prático a serviço do Estado. Externamente, a diplomacia bizantina era refinada. Embaixadas, presentes e casamentos dinásticos eram usados como armas silenciosas. Um título, um ícone, um tecido de seda podiam assegurar fronteiras sem derramamento de sangue. A imagem do imperador não era só a de um governante, mas de um monarca universal, herdeiro de Roma, mediador entre Deus e os homens, centro simbólico de um mundo que ainda via em Constantinopla o farol da civilização. Mas esse esplendor não era eterno. Sob a superfície, tensões cresciam. Após o reinado glorioso de Basílio II, o império parecia ter atingido um cume difícil de igualar. Os inimigos estavam contidos, o poder central consolidado, as fronteiras seguras. Porém, como tantas vezes na história bizantina, depois da estabilidade veio a instabilidade. O trono passou a uma sucessão de imperadores menos capazes, escolhidos mais por alianças cortesãs do que por mérito. A corte voltou a ser palco de intrigas entre eunucos, generais e aristocratas. A máquina do Estado ainda funcionava, mas a clareza de liderança se perdia. Nesse cenário, os dinatoi retomavam seu avanço. Durante décadas, Basílio II havia contido sua expansão, protegendo os pequenos camponeses soldados. Agora, com o poder central enfraquecido, as grandes famílias absorviam suas terras, minando tanto a base social quanto a força militar do império. A transformação não foi imediata, mas persistente, e como sempre em Bizâncio, o equilíbrio começava a se desfazer. A perda do campesinato armado enfraqueceu um dos pilares fundamentais do exército bizantino. Para compensar, os imperadores recorreram cada vez mais a tropas mercenárias, pechenegues, normandos, húngaros, turcos, guerreiros eficazes, sim, mas pouco confiáveis a longo prazo. Internamente, o império começou a mostrar sinais de fragmentação econômica e social. Regiões distantes da capital, como a Capadócia, a Anatólia ou as províncias balcânicas, passaram a depender mais de poderes locais do que da corte. O sistema dos temas, tão eficaz durante séculos, começava a se corroer. Enquanto isso, novas ameaças surgiam do exterior. No ocidente, os normandos, descendentes de vikings instalados na Normandia, expandiam-se para o sul da Itália. Tomaram antigos territórios bizantinos, como Bari e a Calábria, e pouco a pouco afastaram Bizâncio da península. Mas no Oriente, erguia-se um desafio ainda mais decisivo, a chegada dos turcos seljúcidas. Originários da Ásia Central, esses guerreiros muçulmanos haviam derrotado o califado abássida e fundado um novo poder na Pérsia. Sob o comando do sultão Alparslan, avançaram rumo ao coração da Anatólia, penetrando em terras que por séculos haviam sido o núcleo do império. O choque era inevitável. No ano 1071,
o imperador romano Quirto Diógenes tentou detê-los, mas foi derrotado de forma devastadora em Manzikert. Ele próprio caiu prisioneiro e, embora libertado pouco depois, sua autoridade estava destruída. Mais grave foi a perda do controle sobre vastas áreas da Ásia Menor. Fortalezas ruíam, aldeias eram abandonadas, campos férteis eram tomados. O velho coração agrícola e militar de Bizâncio se desfazia, enquanto ondas de turcos fundavam novos principados. A derrota de Manzikert marcou um ponto de inflexão. Não foi apenas um desastre militar, mas uma crise política. O exército se fragmentou, os magnatas assumiram poder nas províncias, e Constantinopla ficou isolada, cercada por disputas internas e ameaças externas. Generais se proclamavam imperadores, a nobreza urbana rivalizava com os senhores rurais, e as tropas imperiais se dissolviam antes mesmo de lutar. A aristocracia, fortalecida por vastas posses, passou a agir como um Estado dentro do Estado. Nesse cenário de fragmentação, a sociedade bizantina voltou-se para dentro. A religião tornou-se o centro do discurso político e social. Procissões, milagres e ícones ganhavam protagonismo, como se o povo buscasse no sagrado o refúgio que já não encontrava na política nem na guerra. A capital, porém, mantinha seu esplendor. Constantinopla seguia vibrante, com seu hipódromo, palácios, mercados, mosteiros e escolas. Era um farol cultural e diplomático, último bastião de uma civilização milenar. Mas o contraste com as províncias era cada vez maior. Enquanto os imperadores enviavam embaixadas a reinos distantes, a Anatólia se enchia de fortalezas abandonadas, igrejas em ruínas e campos desertos. Era como se o corpo do império perdesse o sangue, enquanto a cabeça ainda sonhava com antigas glórias. Foi nesse cenário sombrio que surgiu uma nova figura, Aleixo I Comneno, um jovem general proclamado imperador em 1081. Sua ascensão marcou o início de uma nova dinastia, e com ela um último esforço de restauração. A subida de Aleixo não foi simples. O império estava cercado de inimigos, dividido por dentro, e a legitimidade do trono era mais questão de força do que de direito. Mas Aleixo, pragmático e astuto, compreendia que a sobrevivência não estava em restaurar o passado, mas em adaptar-se ao mundo que havia mudado. Não dispunha de um exército central sólido, nem de uma economia próspera. O que tinha era diplomacia, visão estratégica e pouco tempo. Diante do avanço turco na Anatólia e das incursões normandas nos Balcãs, Aleixo percebeu que não bastava resistir, precisava de aliados. Assim, em 1095, enviou embaixadores ao Papa Urbano II. O que começou como um pedido de ajuda militar, transformou-se em algo inesperado, a Primeira Cruzada. O chamado papal reuniu não apenas cavaleiros e senhores feudais do Ocidente, mas também multidões de camponeses, peregrinos e soldados improvisados movidos por fé, ambição e desejo de redenção. Para Aleixo, foi uma arma de dois gumes. Os cruzados ajudaram a recuperar territórios, mas agiram como força autônoma, fundando seus próprios reinos em Antioquia e Jerusalém, sem submeter-se a Constantinopla. O império não retomou o controle direto, mas estabilizou ao menos o fronte oriental. Em contrapartida, cresceu a desconfiança entre bizantinos e latinos. Aos olhos de Bizâncio, os cruzados eram bárbaros exaltados, incapazes de compreender a sutileza diplomática oriental. Para os ocidentais, os bizantinos pareciam frios e arrogantes. Essa distância se ampliaria até tornar-se intransponível. Com Aleixo I, inaugurava-se a dinastia Comnena, que governaria por quase um século. Seu reinado foi uma dança delicada, entre recuperação e contenção. Não buscou restaurar o impossível, mas defender o essencial. Fortificou fronteiras, centralizou o poder em sua família e transformou o cargo imperial em um sistema dinástico moderno, distribuindo funções a filhos, genros e sobrinhos. Seu filho João II, chamado o Bom, continuaria essa obra com humildade e eficácia, mantendo viva a chama de uma Bizâncio que ainda resistia contra o tempo e contra o mundo. Não foi um grande conquistador,
tampouco um reformista radical, mas João II soube manter o equilíbrio, proteger as rotas comerciais e conter os inimigos exteriores. Durante o seu reinado, Constantinopla respirou um renascimento cultural e espiritual. A vida monástica floresceu, manuscritos antigos foram copiados, hinos e tratados compostos, crônicas registradas. Era como se, depois da tormenta, a cidade voltasse a encher os pulmões de ar. À sua morte, o trono passou ao seu filho, Manuel I, um dos imperadores mais fascinantes da história bizantina. Manuel era ambicioso, carismático e profundamente marcado pelo contato com o Ocidente. Falava latim, admirava a cavalaria europeia e sonhava com um império que voltasse a se projetar sobre todo o Mediterrâneo. Recebeu embaixadas de reinos distantes, firmou tratados com o Papa e com o imperador germânico e chegou a participar de expedições militares na Itália e no Egito. Foi também no seu tempo que a Segunda Cruzada atravessou o território bizantino, e embora Manuel tenha tentado manter os cruzados sob controle, as tensões entre Constantinopla e o Ocidente voltaram a ferver. Já não viam a cidade como guia, mas como rival, envolta em luxo, retórica e desconfiança. Manuel fortaleceu o exército, aprimorou a marinha e modernizou a administração, mas também cometeu erros. Envolveu-se em guerras que não podia sustentar, subestimou a ameaça turca e superestimou o apoio ocidental. Após sua morte, deixou um herdeiro ainda criança, e o delicado sistema dinástico dos Comnenos começou a ruir. Regências se sucederam, conflitos internos retornaram. Em 1176, a derrota em Miriocéfalo foi outro golpe simbólico. Os turcos mostravam que as campanhas ofensivas pertenciam ao passado. Daí em diante, a política imperial tornou-se defensiva, reativa e vulnerável. Economicamente, o império ainda contava com recursos, rotas comerciais, ouro dos Balcãs, impostos das ilhas e cidades portuárias. Mas crescia uma dependência silenciosa, a presença cada vez maior de mercadores italianos, sobretudo venezianos, pisanos e genoveses. Concedia-se a eles bairros próprios, isenções fiscais e privilégios de navegação. Eram úteis, mas representavam uma influência que escapava ao controle do imperador. A relação com o Ocidente se tornava mais complexa. Desde 1054, a cristandade estava formalmente dividida entre latinos e ortodoxos, após o grande cisma. Mas mais do que as diferenças teológicas, o que se acumulava era uma incompreensão profunda. Arte, liturgia, língua, a forma de entender a fé e o poder, tudo os afastava, como dois planetas que já não orbitavam o mesmo Sol. E, no entanto, ambos compartilhavam uma raiz comum. Roma. Bizâncio ainda se chamava Império Romano, não por nostalgia, mas por convicção. Era a sua herança, seu direito, sua missão. Mas cada vez menos no Ocidente, alguém reconhecia isso. Alguns inclusive começavam a vê-lo como ameaça. A tensão crescia, surda mas constante, e o frágil equilíbrio tecido pelos Comnenos começava a se desfazer. No início do século XIII, o império ainda estava de pé, mas mais por inércia que por vigor. Vivia do esplendor de sua capital e de uma diplomacia hábil em navegar entre inimigos. Por dentro, porém, era um corpo fatigado, com órgãos vitais enfraquecidos e um coração exposto. A dinastia dos Ângelos, que assumiu o trono nesse período, foi frágil e ineficiente. O trono era mais um prêmio que uma responsabilidade. Cargos eram vendidos, fundos desperdiçados e os alertas externos ignorados. Enquanto isso, no Ocidente, o Papa Inocêncio III, um dos mais ambiciosos da história, convocava, em 1198, uma nova cruzada. A Quarta Cruzada tinha como alvo original o Egito, visto como chave estratégica do poder muçulmano. Mas as cruzadas não eram exércitos estatais coesos, e sim coalizões instáveis de senhores feudais, aventureiros, endividados e fervorosos crentes. Essa cruzada, em particular, carecia de recursos para custear a travessia ao Oriente. Negociaram, então, com Veneza, que concordou em transportá-los.
mas em troca de uma dívida que os cruzados não puderam pagar. Foi aí que começou a deriva. Primeiro desviaram-se para Zara, cidade cristã rival de Veneza, tornando-se inimigos de seus próprios irmãos de fé. Depois, por uma mistura de ambição, intriga e oportunidade, voltaram-se para Constantinopla. Um príncipe bizantino exilado, Aleixo IV, prometeu-lhes uma soma astronômica e a união das igrejas, caso o ajudassem a recuperar o trono. Os cruzados aceitaram. Assim, no ano 1203, uma expedição destinada ao norte da África chegou às muralhas da rainha das cidades. Constantinopla resistiu a princípio, mas diante da pressão, o imperador fugiu e Aleixo foi entronizado. Mas ele não conseguiu cumprir suas promessas. O povo bizantino desconfiava profundamente dos latinos, não aceitavam seus ritos, nem sua presença nas ruas, nem seus templos. Logo eclodiu uma revolta. Aleixo foi morto, e os cruzados, sem pagamento, sentiram-se traídos. Em abril de 1204, decidiram tomar pela força o que não haviam conseguido por negociação. O saque de Constantinopla foi uma das tragédias mais profundas da Idade Média. Durante 3 dias, as ruas encheram-se de sangue, fumaça e pranto. Igrejas foram profanadas, mulheres violentadas, relíquias roubadas, tesouros e obras-primas destruídos. O altar de Santa Sofia foi desfeito, ícones sagrados arrastados pelo chão, cavalos beberam nas fontes batismais, e a biblioteca imperial perdeu-se para sempre. Era a primeira vez, em mais de 900 anos de história, que Constantinopla caía em mãos estrangeiras. Mais que a queda de uma cidade, foi o colapso simbólico do Império Bizantino. Sobre suas ruínas, os cruzados fundaram o chamado Império Latino de Constantinopla, com o imperador ocidental, cavaleiros francos nas ruas e liturgia romana em suas igrejas, mas era um edifício mal alicerçado. Os latinos desconheciam as complexidades do território, não tinham apoio popular, e no exílio, as antigas famílias bizantinas começaram a reagrupar-se, aguardando a hora de recuperar sua cidade. Entre Trebisonda, Niceia e Epiro, surgiram núcleos de resistência, pequenos estados, que reivindicavam ser a continuidade do império. O mais forte deles foi o Império de Niceia. Ali, sob a liderança da família Láscaris I, e depois dos Paleólogos, gestou-se lentamente uma reconquista. Durante mais de meio século, Constantinopla esteve dividida, fragmentada, profanada, mas a memória do que fora jamais desapareceu, e quando, no ano 1261, tudo parecia perdido, um pequeno contingente bizantino conseguiu recuperar a cidade quase por acaso. Não houve batalha gloriosa, nem desfiles de estandartes, apenas um portão mal vigiado, uma noite de sigilo, e de repente, a rainha das cidades voltava às mãos daqueles que ainda a chamavam de sua. O que encontraram, no entanto, não foi a majestosa capital que um dia iluminara o mundo. As cicatrizes do saque latino ainda marcavam suas muralhas, igrejas profanadas, ruas vazias, palácios em ruínas. A Constantinopla renascida era mais um eco de si mesma do que um retorno triunfal, e mesmo assim, o coração de Bizâncio voltava a bater. Miguel Psótif, paleólogo, assumiu a restauração com pragmatismo e simbolismo, reconstruiu muralhas, recuperou tesouros artísticos, tentou reanimar o comércio e devolver à cidade sua alma. Mas o verdadeiro desafio não era de pedra, era espiritual. A população ortodoxa via com desconfiança as tentativas de união com Roma. O Concílio de Leão, em 1274, firmara oficialmente essa união, mas em casa foi rejeitado como traição. A fratura entre Oriente e Ocidente afundava ainda mais fundo no coração dos dois mundos. No século seguinte, o império deixou de ser um centro, tornando-se um fragmento. Bizâncio sobrevivia cercado de inimigos mais fortes, equilibrando alianças precárias com Veneza ou Gênova, enfrentando revoltas internas e assistindo ao lento avanço dos otomanos, que estendiam suas raízes pela Anatólia e pelos Balcãs. E mesmo assim, a cidade persistia.
bibliotecas abertas, liturgias entoadas, manuscritos copiados, Platão ainda estudado em grego antigo, como se o tempo não tivesse passado. O império era uma miniatura, um mundo que se negava a morrer, não por força militar, mas por memória intensa demais para desaparecer. No século XIV, Bizâncio parecia mais uma ideia do que um estado. Constantinopla ainda era seu coração, mas o corpo havia se reduzido a um punhado de províncias dispersas, cercadas por inimigos que cresciam a cada década. A ameaça principal já não vinha do Ocidente latino, mas do Oriente Islâmico. Os otomanos, dinastia de origem fronteiriça instalada no noroeste da Anatólia, mostravam uma ambição nova, não apenas conquistar, mas substituir o modelo de civilização bizantino. Diferente de invasores anteriores, seu avanço não parecia mais um capítulo do ciclo de crise e recuperação, mas o epílogo. As décadas se arrastavam no ritmo lento da decadência. Cada imperador tentava sustentar o que restava, negociando com venezianos e genoveses, pedindo apoio a papas e reis, firmando tréguas com sultões, que sabiam que a cidade não poderia resistir para sempre. As muralhas ainda eram formidáveis, mas atrás delas havia ruas vazias, mercados silenciosos, igrejas cobertas por mato. Constantinopla resistia por inércia, como se fosse sagrada demais para cair, embora todos soubessem que um dia cairia. Mesmo frágil, a vida intelectual bizantina não desapareceu. Eruditos dedicavam-se a copiar textos da antiguidade com uma urgência quase profética. Se não fosse feito naquele momento, não seria jamais. O grego clássico ainda ecoava nas escolas. Pensadores como Gemisto Platão sonhavam com uma renovação inspirada na filosofia antiga. Muitos desses textos cruzariam depois o mar, chegando à Itália e acendendo o Renascimento. No fim, Bizâncio ajudava a abrir outra era. Espiritualmente, a separação com Roma permanecia profunda. Vários imperadores assinaram tratados de união religiosa com o Papa, quase sempre movidos pela necessidade militar, mas a cada vez, ao regressar, eram recebidos com frieza para o povo. Preservar a pureza da fé era mais importante que obter ajuda estrangeira. A unidade política podia ser sacrificada, a espiritual jamais. Enquanto isso, os otomanos não paravam. Sob líderes como Murad I e Bajazeto, aperfeiçoaram sua máquina de guerra, criaram o corpo dos janízaros, soldados de elite recrutados desde a infância, e expandiram suas fronteiras. Em 1389, após a Batalha do Kosovo, a supremacia otomana nos Balcãs tornou-se irreversível. O cerco sobre Constantinopla se fechava mais pela pressão constante do que por ataques diretos. Era apenas questão de tempo. Em um último apelo ao Ocidente, o imperador João Otibo Paleólogo viajou a Florença em 1439. Lá firmou união solene com o Papa Eugênio IV. Houve discursos, abraços e promessas, mas de volta à capital, foi recebido com desconfiança. A união parecia mais humilhação do que salvação. O povo sabia que Roma não viria em sua defesa e que haviam comprometido a fé em vão. Poucos anos depois, subia ao trono o último imperador, Constantino Eugênio. Seu reinado foi breve, mas carregado de simbolismo. Já não governava um império, mas apenas uma cidade. Porém, aquela cidade era o último vestígio de uma civilização milenar. Em suas mãos não estavam apenas as chaves de Constantinopla, mas também as últimas chamas de uma herança que nascera em Roma, florescera em Bizâncio e resistira por séculos. Do outro lado do estreito, Mehmed II preparava a ofensiva final. Mandou erguer fortalezas ao longo do Bósforo, cortou as rotas de abastecimento e trouxe consigo canhões colossais, capazes de abalar as lendárias muralhas teodosianas que, durante séculos, haviam resistido a todo cerco. No dia 6 de abril do ano de 1453 começou o assédio. Constantinopla tornou-se um símbolo de resistência. Durante semanas, cidadãos, nobres, soldados e sacerdotes uniram-se em sua defesa. Enquanto os projéteis faziam tremer as muralhas, nas igrejas elevavam-se preces, lutava-se por cada pedra,
por cada rua, por cada memória. Mas no dia 29 de maio, pouco antes do amanhecer, as defesas cederam. Os otomanos entraram pela porta de São Romano. O imperador Constantino Hanzi lançou-se à luta final. Diz a tradição que retirou as insígnias imperiais e morreu como um simples cidadão, espada em mãos. Com sua queda, morria também uma era. A cidade caiu, o império terminou, e com ele desapareceu o último vestígio vivo da antiguidade. E, no entanto, o fim não foi absoluto. Mehmet II transformou Santa Sofia em mesquita, mas manteve o patriarca ortodoxo como guia espiritual dos cristãos sob seu domínio. Constantinopla, agora chamada Istambul, converteu-se em nova capital imperial, herdeira das estruturas e dos símbolos de Bizâncio. O império desapareceu como entidade política, mas sua marca permaneceu nos manuscritos, nas liturgias, nas ideias, nas cúpulas e nos códices. Bizâncio não morreu, transformou-se. Não foi um fim abrupto, mas uma mutação, uma última exalação do mundo clássico, um silêncio que ainda hoje ressoa nas pedras do mundo moderno. Após a queda de Constantinopla, o mundo pareceu suspender a respiração. Não foi apenas uma cidade que caiu, foi o fim visível de uma ponte entre a antiguidade e a modernidade, entre Roma e a Europa, entre o Oriente e o Ocidente. Mas mesmo enquanto os muros ainda fumegavam sob os golpes dos canhões, o legado bizantino começava a atravessar fronteiras. Eruditos, artesãos e teólogos buscaram refúgio na Itália, levando consigo manuscritos, ideias e formas que logo acenderiam a chama do Renascimento. Textos clássicos de Platão, Aristóteles, Galeno e Ptolomeu, preservados em bibliotecas orientais, eram redescobertos e traduzidos, não a partir do latim, mas diretamente do grego original. Aquilo que durante séculos fora protegido em mosteiros do Oriente, tornava-se alimento intelectual para o Ocidente. A arte também absorveu essa herança, o uso do dourado, os ícones, as cúpulas monumentais. Tudo isso floresceu em Florença, em Roma e além, com raízes profundas na tradição bizantina. Até mesmo na política, o modelo de poder sacralizado, o imperador como defensor da fé, sobreviveu. Inspirou monarquias como a russa, que se proclamou herdeira do império sob o título de Terceira Roma. No novo mundo otomano, Constantinopla não desapareceu, transformou-se. Mehmet, o conquistador, compreendeu o peso simbólico da cidade e quis ser seu continuador, não seu destruidor. Preservou estruturas administrativas, garantiu a autoridade do patriarca ortodoxo sobre os cristãos e fez de Santa Sofia uma mesquita, sem lhe roubar a grandiosidade. Sua cúpula, pairando no horizonte, permaneceu como testemunha de uma história comum. A religião, núcleo da identidade bizantina, deixou marcas duradouras. A liturgia ortodoxa, com seus cantos hipnóticos, sua linguagem ritual e sua teologia visual, permaneceu viva na Grécia, na Rússia, na Sérvia e nos mosteiros do Monte Athos. Enquanto o Ocidente católico seguia caminhos mais jurídicos e racionais, o Oriente Ortodoxo mantinha uma espiritualidade sensorial, envolvente, herdeira direta de Bizâncio. Os códices, mosaicos, catedrais, hinos, cânones legais e crônicas, que chegaram até nós não apenas informam, emocionam. Em cada detalhe, ressoa um eco de algo que, embora extinto como poder político, continua vivo como herança espiritual. Pois Bizâncio não caiu num só dia, nem desapareceu por inteiro, dissolveu-se lentamente no tempo, infiltrando-se em culturas, línguas e símbolos. Está em cada biblioteca, que guarda um manuscrito copiado por monges bizantinos, em cada cúpula que imita Santa Sofia, em cada língua eslava que utiliza um alfabeto nascido em Constantinopla. Durante séculos, os ecos de Bizâncio não sobreviveram apenas ao tempo, enraizaram-se na essência do mundo ao redor. Os mosteiros que floresciam nas montanhas da Capadócia, nas ilhas do Egeu ou nas florestas do Cáucaso, não eram simples refúgios, mas faróis. Guardavam livros, copiavam tratados, decifravam mistérios. Naquelas celas silenciosas,
Monges não apenas oravam, pensavam, escreviam, preservavam a alma de um império que já sabia que sua força não estava mais nas espadas, mas nas ideias. Cada códice, cada canto, cada sermão era resistência à amnésia, um ato de fidelidade ao mundo herdado. Em Bizâncio, pensar era rezar e estudar era venerar. A educação, mesmo nos dias mais sombrios, jamais foi abandonada. Escolas imperiais, academias teológicas, círculos de eruditos e copistas mantinham viva uma chama que em outros lugares já se apagara. Enquanto no Ocidente templos ruíam e letras latinas eram esquecidas, em Constantinopla ainda se discutia Aristóteles, comentavam-se os padres da igreja e compunham-se tratados de astronomia, gramática e medicina. Essa persistência não era acaso, mas escolha. Os imperadores sabiam que governar ruínas exigia mais do que exércitos, exigia sentido, exigia símbolos. O saber, assim como as procissões ou os mosaicos, era uma forma de sustentar o mundo. Até os rituais, que poderiam parecer vazios, eram mecanismos de coesão. Bizâncio caiu como império, mas sobreviveu como ideia. E essa ideia, transformada em canto, em pedra, em palavra, continua a habitar o nosso tempo. O som do incenso ao balançar, o brilho do ouro sob a luz das velas, o ritmo hipnótico das ladainhas, tudo fazia parte de uma linguagem que lembrava a cada cidadão o seu lugar no universo. Em Bizâncio, o cotidiano estava impregnado de transcendência, mas essa transcendência não significava imobilidade. O império era também um espaço de mudanças. As heresias, os cismas, os concílios, as disputas teológicas não foram meras guerras de palavras, mas manifestações de uma civilização viva, que não se limitava a repetir fórmulas, e sim enfrentava, uma e outra vez, a pergunta essencial: como viver o divino em um mundo em constante transformação? E essa pergunta não se respondia na solidão, mas em comunidade, nas assembleias de bispos, nos sermões públicos, nos escritos que viajavam de mosteiro em mosteiro, de cidade em cidade. O pensamento era coral, ninguém pensava sozinho em Bizâncio, nem mesmo os imperadores, por mais poder que acumulassem, sabiam que sua autoridade deveria refletir uma ordem superior. Por isso, muitas de suas decisões passavam por filtros litúrgicos, por conselhos teológicos, por gestos que ligavam o trono ao altar. A coroa era símbolo, mas também obrigação. Não governavam em nome próprio, mas em nome de Deus, que lhes concedia vitória ou derrota. E quando as derrotas chegavam, como tantas vezes aconteceu, o império não desmoronava, transformava-se. Cada perda territorial, cada desastre militar, cada revolta sufocada deixava feridas, mas também ensinamentos, pois em Bizâncio sabia-se que a história não era linha reta, mas movimento, ciclo, cruz. Assim, o império aprendeu a viver com a contradição, uma civilização que falava de eternidade, mas convivia com o colapso, que aspirava ao divino, mas pisava o barro, que mirava o céu, mas caminhava entre escombros, e talvez por isso tenha sobrevivido por tanto tempo, porque não se despedaçava diante da incoerência, mas a assumia, transformava em arte, em oração, em estrutura. As casas continuavam sendo erguidas em pedra, as crianças ainda aprendiam a ler em pergaminhos copiados por monges cegos, as mulheres bordavam histórias em seus tecidos, os homens discutiam concílios passados como se fossem notícias recentes. Tudo parecia rotina, mas sob essa rotina pulsava uma épica sem cavalos, sem estandartes, sem trombetas, uma épica lenta, quase silenciosa, que não enchia crônicas heróicas, mas deixava marcas, pois resistir quando tudo desaba é um ato de heroísmo, e ainda acreditar na beleza e na ordem sagrada do mundo, quando as muralhas estremecem, é quase um milagre. E esse milagre Bizâncio renovava a cada dia, renovava-o nas sombras dos claustros, na paciência dos copistas, nas vigílias dos patriarcas, no gesto simples de acender uma vela diante de um ícone, na decisão de escrever uma homilia que talvez ninguém leria, na determinação de ensinar a uma criança a história de Davi, de Platão ou de Constantino.
Renovava-o ao bordar com fio de ouro um manto cerimonial, ao erguer uma fonte no átrio de uma igreja, ao escrever uma carta que atravessaria montanhas e séculos, ao plantar uma oliveira na encosta de um mosteiro. Esse era o seu verdadeiro poder, não a conquista, não a riqueza, mas a permanência, pois em um mundo em que tudo muda, em que tudo parece condenado à ruína, permanecer é uma forma de vitória, e Bizâncio, mesmo em seus piores momentos, soube manter-se, não imóvel, mas fiel, e talvez essa fidelidade seja a lição mais profunda que deixou para aqueles que vieram depois.